começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Tempos felizes e estranhos, Deus escondido, refugindo do óbvio, tem altos comentários. Está começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Meu filho. Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. E eu sou o Júlio Samico. E hoje nós vamos falar de um tipo de turismo para quem gosta de viajar muito gastando pouco. Ou seja, todo mundo, né? Quem não gosta de viajar muito e gastar pouco. Mas nesse caso, é um tipo de turismo para quem não coloca o conforto ali como prioridade, né? Nós vamos falar sobre como preparar um mochilão. Sim, muito bom. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente convidou o Kleber Monteiro, que é jornalista e já conheceu quase toda a América do Sul fazendo mochilões por diversos países. Tudo bom, Kleber? Ah, tudo legal, tudo bem. É isso mesmo, é pôr a mochila nas costas E o pé na estrada. cair no mundo. Ah, é botar a mochila e ir embora. Nem pensar muito, ir embora com pouca grana mesmo e vendo o que dá. Bom, mas antes de começarmos a conversa em si sobre o mochilão, a gente tem que fazer uma pausa para nossa propaganda, né? A propaganda do Terra Estrangeira. O site, vocês já devem conhecer, é o www.terraestrangeira.com.br. Se quiserem interagir conosco, é só ir lá e deixar o seu comentário. Tem também o nosso Twitter, né? Que é testrangeira, @testrangeira, certo? Certo. Tem bastante notícia lá, tem bastante novidade. Vale a pena seguir-nos. Tem também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/Terra Estrangeira. Tem também o nosso feed RSS e muitos mecanismos de ficar por dentro do nosso programa. É verdade, é verdade. Comentem, divulguem, colaborem. É isso aí, pessoal. Se vocês gostam do Terra Estrangeira, vocês precisam divulgá-lo para seus amigos, inimigos e, enfim, divulgue para todo mundo. Para os amigos, para os inimigos, para os parentes e para os aderentes também. É verdade. Né? E agora vocês já devem ter percebido que o nosso programa tornou-se semanal, né? Sim. A gente tem o programa em si. Temos o programa em si, temos o programa em dó. Em Fá menor. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, ré, ré. Do, sol, fá, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. E uma semana depois a gente tem o programa com os comentários, né? Que é o Conexão Terra Estrangeira, que é onde a gente faz a leitura de comentários e também uma leitura de notícias recentes, quentes, geniais, é isso aí. Então é isso. Vamos para o programa. 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 Are you crazy? Bom, eu nunca fiz um mochilão. Sempre tive vontade, assim, mas acho que faltou um pouco de coragem, né? Mas quando você decide fazer um mochilão, por onde que você acha que é melhor começar? Eu acho que é melhor começar escolhendo o local, né? Se você vai fazer um mochilão, se a gente tá falando sobre economia, né? E o cara tá afim de viajar, mas tá sem grana, mas tá querendo conhecer uns lugares, então é legal procurar um lugar que seja barato logo de início. Pra gente que tá aqui na América do Sul, os lugares mais baratos pra viajar, por exemplo, é Bolívia e Peru. Paraguai também. São lugares que saem mais em conta, entendeu? Principalmente Bolívia. Bolívia é muito barato mesmo, viajar pela Bolívia. Aí sai em conta. Se o cara tá sem grana e tá querendo fazer uma viagem, fazer um mochilão, vale a pena porque são países lindos e que você não gasta tanto. Mas quando você fala sem grana, assim, não dá pra ser totalmente sem grana, né? A gente tem que ter uma reservinha ali, né? Pelo menos. Ah, vai saber, O mínimo né? diário, né? É, claro, tem que viajar, tem que ter alimentação, tem que ter o dinheiro da passagem aérea, mas pra o cara fazer uma viagem mais econômica,
econômica, né? Se você tá querendo viajar pra fora do país, ou pra dentro do país mesmo, viajar pelo Brasil, por exemplo, é mais caro do que viajar pra Bolívia, do que viajar pra o Peru, fazer aquele roteiro clássico, né? Que é Bolívia, Peru, Machu Picchu. Então, assim, é um roteiro muito legal, é um roteiro cobiçado, assim, por viajantes do mundo inteiro. Muita gente quer fazer esse tipo de roteiro. E pra gente que mora no Brasil, sai bem em conta, porque o real tá valorizado e a moeda deles nesses países é desvalorizada. Então, pra gente é muito legal fazer esse roteiro por conta dessa história. Aproveitar que a gente fica perto, né? Que é logo ali na esquina, logo do lado, né? Se a gente olhar direitinho. Só atravessar a fronteira. Esse programa a gente queria fazer pra quem nunca fez um mochilão. Quais são as suas dicas? Por onde que a gente começa? Como é que você faz o planejamento, Kleber? Porque primeiro eu acho que você sabe o período que você vai passar, né? Geralmente a gente tem lá um mês de férias, você sabe, assim, o período que vai sair. E aí, como é que você se planeja? Você vê tudo antes, roteiro, você tem certinho ali quantos dias você vai passar em cada lugar? Ou é uma coisa meio, assim, aleatória? Como é que você faz esse planejamento, o roteiro do mochilão? Não, eu faço um roteiro mesmo dia a dia, como ele vai ser feito. Onde eu vou estar em tal dia, que cidade eu vou estar, mas tudo isso pode mudar no meio do caminho. Quando você conhece alguém e diz, essa cidade não é legal, mas aquela outra é. Mas assim, antes de sair do Brasil, eu faço o roteiro. Escolho um país, vejo se realmente tem coisas legais, interessantes pra ver, vejo qual o valor que eu poderia gastar lá, vejo como é que tá a economia desse país, e aí vou fazer o roteiro. Vou começar atrás de passagens aéreas, incansavelmente, até encontrar um desconto. A primeira coisa é a passagem aérea também, né? Depois que você decidiu o lugar, a passagem aérea. Eu decidi um lugar, vi que o lugar é um lugar que dá pra ir. Primeiro dar uma olhada rápida, pelo menos pra saber como é que tá o preço de albergue. Nisso tem um monte de site que ajuda, né? Mochileiros. Inclusive tem comunidades no Orkut, do quase falecido Orkut, que ainda ajuda muito. Você pode entrar em contato com algumas pessoas. O quase falecido Orkut. O Orkut já morreu. O Orkut já morreu. E aí eu fico entrando em contato com essas comunidades e as pessoas dão um toque, sabe? Tem gente que viajou e fez uma planilha e manda a planilha completa de como foi dia a dia. Nesse caso, ajuda muito, né? Porque você não precisa nem planejar, você já recebe pronta ali, né? A planilha que funcionou pra outra pessoa, né? Então... Pronto, eu já viajei com uma planilha dessa, me deram uma planilha. O meu roteiro não foi idêntico ao da pessoa, mas bateu muito e ela tinha viajado um ano antes. E assim, engraçado como os preços das coisas batiam, porque ele colocou desde preço de ônibus, a preço de alimentação, a preço de um almoço no mercado público, a preço de lavanderia, inclusive, sabe? E aí as coisas batiam muito. Mas aí também é uma coisa que eu me preocupo. É engraçado, eu já saio daqui do Brasil meio que sabendo onde é que eu vou encontrar uma lavanderia. Porque a gente leva muito pouca roupa. Levo pouca roupa, até porque quando você viaja com uma mochila nas costas, o ideal é sair daqui com pouquíssima coisa, porque é impossível você viajar sem comprar objetos, comprar outras roupas, comprar coisas, comprar presentes. Então o ideal é que vá com a mochila com o mínimo possível e se precisar de alguma coisa vai comprando lá, no meio do caminho, sabe? Normalmente eu faço desse jeito. Ô Kleber, e você faz reserva de hotéis, pousadas antes da viagem ou você chega na hora pra ver como é que faz? É o seguinte, eu nunca fiz uma reserva de hotel na minha vida pra viagem assim, mochileira, né? Sempre vou com guias de papel, livros, sabe? E tem um guia muito bom até que eu sempre me acompanha nas viagens, pelo menos pela América Latina. E aí tem vários hotéis e normalmente quando eu chego, eu já pesquisei alguma coisa na internet, tô chegando em determinada cidade, eu já tenho uma lista de umas coisas que eu vi, e eu quando chego lá na rodoviária, ou seja lá onde for, eu começo a ligar pra esses hotéis e pergunto, tem vaga, não tem, quanto é, e o que for mais barato, vou. Ou seja, o trabalho de ligar e perguntar se tem, você faz lá mesmo depois de ter chegado. Pois é, eu faço numa rodoviária. Quando eu chego na rodoviária, aí normalmente eu viajo sempre com amigos, com outras pessoas, aí fica lá o pessoal tomando conta das bagagens, é uma mão de obra, sabe, mas no final das contas é bem legal, é divertido. E aí eu vou pra alguém vai, normalmente sou eu mesmo que vou pra algum local onde tem um telefone e aí fico ligando pros hotéis, vejo o preço, vejo se tem, pichincho já por telefone, vejo se eles vão me buscar na rodoviária, que ainda rola muito isso. E quando eu chego lá, se eu gostar do hotel, eu fico, se eu não gostar, eu digo, valeu, foi legal, enfim, vou procurar outra coisa. E saio assim, sabe? Então uma coisa importante que você falou são, assim, levar mapas e guias em papel, né? Porque hoje em dia a gente
tá tão acostumado com tecnologia, né? Esses smartphones e tentar ver tudo pela internet, mas a gente não conta que em alguns lugares não vai ter internet, né? O bom e velho papel ali que vai tirar a gente de muita enrascada. Né, justamente. Eu não tô fazendo merchandising, mas esse guia que eu uso é um guia de papel que eu acho ele maravilhoso, sabe? Ele tem várias dicas, tem vários hotéis, tem várias dicas de roubadas também, de barbadas, né? Como eles mesmos falam, assim. Qual a roubada de hoje, né? Você vai ver lá, qual eu vou me meter hoje? Vai ter muita confusão. Ou qual não vai se meter, né? Eu sei, mas é que ficou engraçado. Qual roubada eu vou fugir hoje? É. Não, mas é porque tem muitas. Se você não ficar meio ligado assim, acaba pagando um valor muito alto por alguma coisa que não vale, entendeu? Se você comprar no local errado. E o guia, ele tinha uma coisa assim que, por exemplo, eu quando fui pra Bolívia, ele dizia assim, olha, quando você chegar em Corumbá, aqui na divisa do Brasil com a Bolívia, não compre a passagem do trem da morte na estação rodoviária. Pegue um táxi, cruze a fronteira e compre logo após a fronteira, porque o valor é muito mais baixo. E eu fui fazer isso e, de fato, o valor era muito mais baixo. Então, assim, ele dá essas dicas, sabe? Que são várias o tempo inteiro. Então, assim, que no final das contas, pra quem tá indo a primeira vez, é uma economia boa. Você vai juntando cada uma dessas dicas e aí se vira bem. Você sabe qual é o nome do livro? Guia do Mochileiro Independente pela América Latina. Guia do Mochileiro das Galáxias. That does absolutely nothing for me. Das Galáxias Américas Latinas. É, quase. Mas ele tem uma versão que eu não considero muito boa, que é uma versão pra Europa. Guia do Mochileiro Independente pela Europa. Ele tem escrito Don't Panic em letras amigáveis. Don't panic! Don't panic! Don't panic! Don't panic. Não tem escrito isso, não. Não é bom, não é bom. Então esse não é bom, não. Não comprem esse, pessoal. O que é essencial, assim, em número mesmo, assim, tipo, quantas camisetas, quantas bermudas, se é pra levar shampoo, essas coisas. O que você leva? O que você põe na mala? Realmente não é legal levar muito peso, porque eu já viajei com pessoas que tiveram problemas e no meio do caminho teve que trocar a mochila por uma mala de rodinha. Aí já não é mais mochilão, já, como é que chama aí a viagem agora? Malão. É um malão, é boa. É, aí virou um tour mesmo, assim, um negócio mais... Mas foi realmente, eu viajei com um amigo meu e ele teve problemas, começou a sentir dores nas costas, e então ele comprou uma mala de rodinha, que é muito mais complicado de carregar. Imagina você fazer uma trilha com a mala de rodinha nas costas. Nossa, eu tô pensando. É quase impossível, né? Mas chegou a acontecer uma coisa muito parecida com isso. Ele lá com a malinha, mas porque não tava aguentando mais. Também um detalhe, né? Ele comprou muita coisa. Então a mochila dele ficou muito pesada. E aí ele sentiu as consequências. Pra levar, normalmente, eu levo um sapato. Mas assim, o ideal é você comprar um sapato próprio pra caminhada. Um sapato próprio pra trekking, entendeu? Mas que você compre ele com um pouco de antecedência e dê uma amaciada antes. Pra não ficar com o pé cheio de bolha, né? É, justamente. Você vai dar uma amaciadazinha nele, um tênis legal, que você se sinta bem, e dá uma amaciada. Antes de viajar, você vai trabalhar com ele, volta, sai com ele, sabe? Aí ele vai ficando melhorzinho, vai se adaptando ao seu pé, e aí realmente você não vai ter problema. Eu nunca tive problema com isso, não. Mas assim, quando você fala um sapato, é um par, né? Não, Júlio. Não, ele vai sapateta. O Saci Pererê talvez seja um só. Não, só pra esclarecer. Mas assim, esse par de sapatos, então, já vai nos seus pés, é isso? Ou é dentro da mochila? É, esse par de sapato já vai nos meus pés. Eu levo uma sandália também, tipo Havaianas, entendeu? Se por um acaso lá eu encontrar sapato que eu queira comprar, eu compro, mas pra usar quando voltar, porque eu gostei do sapato, porque o sapato é legal, entendeu? Entendi. Mas aqui eu vou com um sapato só. Um sapato, se você comprar um sapato de boa qualidade, você que consegue ficar. Dá pra ficar um mês tranquilo usando só aquele sapato. Eu não sei como mulher faz, porque mulher tem aquela coisa, mulher mais vaidosa. Frescura, né? Mulher tem que levar 15 sapatos, um pra cada look. Não, mulher tem muita frescura. Eu já me preocupo com um homem casado. Como assim? Porque a mulher vai querer trocar a mochila no meio da viagem. Obviamente. Você carrega mais pesada, meu bem. Ela tá com a mochila lotada de coisas, super pesada, e o cara tá lá com a mochila leve, aí, né, o cara tem pena e tal, aquela coisa toda, e aí já viu, né? Você, como bom cavalheiro, um lorde. É, e pra que serve marido? Marido é burro de carga. E Pra que serve o marido? É verdade, é verdade. Eu não sei, eu não tenho um. Mas aí você não precisa nem estar casado pra isso, basta viajar com uma amiga. Porque eu viajei com uma amiga e aconteceu justamente isso. Ela trouxe metade da Bolívia.
Eu praticamente carreguei a mochila dela. Coloque nisso salto alto e coisas do tipo, entendeu? Nossa, salto alto. E ela voltou com, sei lá, não sei nem quantas mochilas ela voltou. Ela voltou com muita coisa, né? Eu voltei com uma mochila grande e uma pequena. E ela voltou com milhares de coisas. Ela deve ter trazido as pedras de Machu Picchu. Bom, então, Kleber, o que você leva na mochila? Vamos ser prático. O que você leva de roupa? Quantas peças? O quanto é suficiente, no seu caso? Normalmente, eu já saio daqui sabendo mais ou menos onde é que tem uma lavanderia, né? Eu tenho que ficar preocupado com isso. Então, assim, se eu for para um local frio, por exemplo, como a Bolívia, que é frio, mas ao mesmo tempo faz um calor durante o dia, então eu levo, eu acho que umas 5 camisas de malha, sabe, comum, e mais uns 2 casacos. Um casaco que aguente muito frio, um casaco que não seja pra tanto frio assim. Uma jaqueta jeans também, às vezes eu levo, porque lá é assim, você tá no sol, tá quente, vai pra sombra, tá frio, né? Aí tem que estar sempre com um casaquinho. 2 calças jeans, uma calça cargo, enfim. Aí roupa de baixo, e assim, você lava quantas quiser, porque aí não ocupa muito espaço e é sempre legal tá com Tá limpinho, né? Pelo menos essa, né? Agora já aconteceu de eu viajar também com a mochila praticamente vazia, sem nada, sabe? Porque eu tava afim mesmo de fazer compras. E eu cheguei no aeroporto com a roupa que eu tava usando e mais a mochila praticamente vazia. Mas isso é um caso à parte, assim. Eu realmente tava afim de ir pra fazer compra, pra comprar coisa, pra vir com a mochila cheia. E aí eu fui praticamente sem nada. Agora, é legal levar uma roupa de frio se for pra um lugar frio e levar essas camisetas. Assim, bermuda também, né? Bermuda também, 2 ou 3 bermudas. É legal. Mas assim, é normalmente o que eu levo. E aí eu fico sempre lavando a roupa, sempre. Agora assim, já aconteceu de eu ficar um tempo sem conseguir arrumar um local pra lavar roupa, por exemplo, quando vai pro Salão do Uni mesmo. E eu fiquei um tempo assim, meio que reciclando roupa usada, sabe? Eu tava me sentindo mal, fedorento e tal, mas aconteceu. Reciclando roupa usada. Deixou toda a sua higiene pessoal de lado. É a vida, né? Mas assim, é raro. Se você fizer um planejamento legal, é porque realmente eu não fiz um planejamento legal. Se fizer um planejamento legal, não vai passar por esse tipo de situação, não. Vai estar sempre com a roupinha limpinha, cheirosinho, não vai fazer feio, não. Ainda sobre a mochila, Kleber, qual que é o melhor tipo, assim? Eu ia com um saquinho de supermercado. Eu sou mendigo. Mas por que você é mendigo, Gessé? Eu gosto dessa vida de mendigo. Nossa, que horror. Aí não é mochilão, é sacolão. Vou dizer bem a verdade. Assim, muita gente fala que a mochila ela tem que ter uma armação de ferro que é pra proteger a coluna e não sei o que. Enfim, um monte de coisa. E um dos meus amigos viajou comigo uma vez, ele levou uma mochila dessas, ele achava o máximo e tal. Foi caríssima, eu nem lembro qual é a marca, mas existem umas marcas aí caríssimas. Eu comprei uma marca chamada Stark, que é uma marca, assim, completamente podreira, sabe? Não é uma coisa legal, pelo menos dizem, enfim. Mas como eu naturalmente, eu não tenho problemas de dores nas costas, não tenho nenhum tipo de problema, então eu usei e eu não sinto realmente, eu nunca senti nenhum problema, nenhuma dor nas costas, nunca senti nada. E eu sempre me confiei nisso, então eu comprava uma mochila de 70 litros, porque é o tamanho ideal. Eu falo por mim, que eu tenho 1,78 de altura, porque muita gente, não, porque eu sou baixinho, não sei o quê, mas eu acho que 70 litros é o ideal pra quem é baixinho, pra quem é alto, porque 70 litros, ela não chega a ser uma mochila tão grande, mas ao mesmo tempo ela não é pequena, então dá pra levar muita coisa, dá pra comprar alguma coisa também quando viaja. E não chega a ficar incômodo, sabe, utilizar ela. Eu não sei se uma pessoa baixinha fica incômoda, mas enfim, normalmente as pessoas que viajaram comigo, todas elas foram porque eu fui lá e fiquei azucrinando, sabe, bora. E aí eu que fui dando as dicas, tu faz assim e tal. Então elas acabaram comprando essas mochilas de 70 litros. Algumas pessoas tiveram problemas porque realmente já tinham problemas de coluna e tal. E teve gente que comprou umas mochilas caras, mas mesmo assim também doeu um pouquinho. Você lembra quanto você pagou a sua mochila? Sei lá, 70, 80 reais. Na minha primeira viagem, ela foi a mesma marca, coincidentemente, porque eu acho que ela deve ser a marca mais barata do mercado. Aí era Star. Ela serviu para algumas mochiladas. E agora, depois de alguns anos, isso assim, eu comprei a primeira em 2005 e, sei lá, uns 2, 3 anos eu comprei uma outra. Coincidentemente, era mais barata, era da mesma marca, mesmo modelo, igual, mesmo tamanho, também de 70 litros. Então dura mais ou menos quantos anos as tuas mochilas? Eu acho que ela pode durar, eu faço uma mochilada por ano normalmente, um mês viajando. Ela dura 3, 4 anos, sei lá, uma coisa assim, talvez mais. Porque usa só um mês, né, na verdade. Se você cuidar direitinho, claro, tem que tomar cuidado com ela. Não joga em qualquer lugar
lugar, não arrasta. Então, assim, você não vai ter problema com ela. Entendi. Eu acho legal colocar assim, o grande lance da mochila é você poder andar por todos os lugares, esquecer que tá carregando alguma coisa e tá com as mãos livres pra fazer o que quer. É o lance de você tá viajando com a mochila, pra você procurar, pra quem vai vir mochileiro, procurar um hotel. Se você vai com uma malinha de rodinha arrastando pelo meio da rua, é muito complicado. Você com a mochila vai, volta, entra, sobe escada, desce. Abre o mapa. É muito mais prático. Eu acho que viajar sem mochila, até uma viagem assim mais, sei lá, que não seja de mochileira mesmo, eu ainda vou com a mochila de lado, sabe? Porque eu curto mesmo. Só não pode esquecer totalmente que tá com a mochila pra não acertar a mochila em quem tá passando do lado, né? Porque isso já me aconteceu, né? De tomar uma mochilada na cara com gente passando com mochila gigante, assim. Tem que tomar muito cuidado, mas assim, é inevitável, viu? A gente acaba dando mochilada nas pessoas e acaba levando mochilada também. E aí tem que levar na levar na esportiva mesmo. Verdade. Você leva na esportiva, não sei se a pessoa que tomar a mochilada vai levar. E o que não pode faltar na mochila, Kleber? Quais são os itens estranhos, mas que também são úteis e que não podem deixar de estar presentes na mochila? Assim, como uma corda ou como um ralo de pia, um canivete. Algumas coisinhas assim que a gente sempre acha que tem que ter à mão ali na hora que pode precisar. Você pode colocar um canivete também, eu acho legal, mas tem que colocar na mochila grande. Eu já perdi um quando tava viajando porque eu deixei na mochila pequena e aí fui entrar no avião, aí pegaram. Mas assim, canivete, eu acho importante ter aqueles multi que tem canivete, tem saca-rolha, sabe? Tesoura de unha é imprescindível também. A tesoura de unha do canivete serve? Serve também. Não, porque tem canivete que só falta ele falar com você, né? Hi, I am the canivete. E a corda, você usaria pra quê? Eu nunca levei corda, não. Eu já levei cadastro de sapato sobrando, linha e agulha, e precisei quando a mochila de uma amiga minha rasgou e a gente no meio da rua deu uma costurada lá, sabe, e segurou as pontas. Levo sacola plástica e levo todos os remédios possíveis e imagináveis. Todo tipo de remédio que você possa imaginar. Remédio pra nariz entupido, pra dor de cabeça, pra anti-inflamatório. Todo tipo que você imaginar, eu acabo levando. Vic Vaporub, enfim, nunca precisei usar nenhum deles, mas não custa. E, claro, é quase imprescindível também levar repelente. E protetor solar? Protetor solar também, totalmente imprescindível. Protetor solar e protetor labial. Outra coisa que pode atrapalhar muito que é bolha no pé, né? Você já teve de andar muito? Tem que levar band-aid? Eu levo band-aid, mas eu nunca cheguei a ter bolha no pé, não. Porque amaciou o sapato antes. É verdade isso? Fiz essa amaciada, comprei um sapato que eu fui lá, olhei, testei, demorei lá meia hora pra comprar. O cara que tava vendendo o sapato já... Não aguentava mais, né? Anda na loja todinho com ele, fica meia hora lá com ele na loja e vê se realmente você gostou dele. Agora, band-aid tem que levar band-aid. E não pesa, né? E é bom levar também um perfumezinho também, uma coisa, desodorante, claro. E Rolon, normalmente eu levo. E o sabonete, aí você lava a roupa, lava a cueca com sabonete mesmo. Mas assim, tem lavanderia nos albergues, né? Às vezes eles disponibilizam, às vezes você tem que comprar um sabão em pó, alguma coisa. Mas assim, dá pra fazer as coisas. E na hora de procurar albergue também, procurar um esquema desse. Aí não precisa estar levando as coisas. Vai comprando no meio do caminho também e descartando. Não usou tudo, deixa lá pra outro mochileiro que chegar também. Acontece muito isso, sabe? Solidariedade entre os mochileiros. Comunismo. Ô Kleber, e você prefere viajar sozinho ou acompanhado? Depende da companhia. Olha, 1000 vezes acompanhado. Tem que escolher bem essa companhia, né? Pois é, porque é um casamento quase, né? Na verdade, você vai ficar 24 horas com a pessoa e é assim, são 24 horas que valem por 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque são momentos muito intensos. Uma viagem, principalmente mochileira, são momentos muito intensos em que acontecem muitos problemas, imprevistos. E aí, nisso, você tem que arrumar alguma pessoa, você tem que ir com alguém que realmente tope passar por isso. Não que a pessoa seja legal ou não seja legal, mas que ela curta aquilo. Porque se ela não curtir, ela pode ser uma pessoa muito legal aqui, mas lá ela não vai conseguir se dar bem com essa história, sabe? E aí vocês vão acabar brigando, vai acabar tendo problema. Eu já briguei. Eu já tive um amigo que quase deixou de ser amigo, mas hoje em dia a gente tá amigo de novo, mas teve sérios problemas. Nossa. Vocês foram amigos e voltaram ex-amigos. Voltaram inimigos mortais. Não, inimigos é uma palavra muito forte, né? Amigos para sempre means you'll always be my friend. Amigos para sempre means a love and a land. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para sempre.
A gente se separou no meio do caminho, inclusive. Olha. A gente tava em Copacabana e eu queria fazer uma coisa, enfim, eu queria ficar em Copacabana, na Bolívia, e ele queria voltar pra La Paz, e eu disse, então tu vai pra La Paz que eu fico em Copacabana, e aí a gente se separou no meio da viagem, que isso não tava planejado, a gente tava pra viajar lá, fazendo companhia e tal, porque é uma questão até de mais segurança, sabe, tá as pessoas juntas. Sim, claro. E aí a gente separou, meio brigado mesmo, depois se reencontrou em La Paz. Fizeram a La Paz. Se reencontraram em La Paz, fizeram as pazes. Acenaram a bandeira branca. E aí ficou todo mundo na paz de novo. Mas a gente, quando voltou aqui pro Brasil, ainda ficou um tempão assim, meio sem se falar, sabe? Depois que foi voltando. Estremeceu a amizade, né? Porque teve muito estresse, porque realmente não é o tipo de viagem que ele curte fazer, é uma viagem mochileira. Apesar de ter explicado muito, de ter falado muito, talvez eu não tenha passado pra ele a verdadeira noção de como seria. Então, pra ele não foi legal e ele não curtiu. Já a partir daí, eu comecei a conversar com outras pessoas e aí não tive mais problema, sabe? A pessoa tem que viajar com a cabeça de que não tem luxo, não tem conforto, né? É tudo baseado no mínimo, no pouco, sem exagero. Não tem luz, não tem água, não tem comida. Não foi pra tanto. Aconteceu de não ter água, de não ter energia elétrica, de a gente estar a alguns graus abaixo de zero e o chuveiro era de água... De água geladíssima. Não tinha energia elétrica, não tinha chuveiro quente. Fica fedido. Não toma banho, é a vida. Aconteceu esse tipo de coisa e a gente tem que pensar assim, a gente tá viajando, ninguém vai morrer por causa disso, vamos relaxar porque não tem mais o que fazer não, já tá aqui, tem que ser assim mesmo. Tá na chuva é pra se molhar, né? Tá no gelo é pra congelar. E se for estressar, poxa, a gente tá lá justamente pra se divertir, né? Pra ter novas experiências. Mas você vai ficar estressado com qualquer coisa que acontecer, melhor ficar em casa, né? Verdade. Kleber, você acha que pechinchar é a alma da viagem barata? Pechinchar é imprescindível. Não pode. Nunca aceite o primeiro preço. Nunca, sabe? A não ser que você tenha algum parentesco com Ike Batista. Eu sou rica! Então não tem problema não. Ai, que loucura. Mas assim, se você realmente quiser fazer alguma economia, não aceite o primeiro preço. Tirando um país assim como Chile, Argentina, ainda vá, porque as lojas já oferecem os preços aqui feitos no Brasil, lá estampado, mas você pode pedir desconto. E se você for para países como Bolívia, Peru, Equador, inclusive, Paraguai, esses países normalmente não tem essa coisa de, você tá ali na vitrine e você vê o preço da mercadoria lá. Você vai ter que perguntar o preço e alguém vai lhe informar esse preço. De acordo com a sua cara, né? E esse preço nunca é o preço realmente dela. Então, você tem que pechinchar. Agora, não é só pechinchar. Você tem que pechinchar. Você diz que não quer, não vai levar. Quando você vê que o vendedor tá ficando com a cara um pouquinho abusada já, aí eu cheguei onde eu devia chegar. Esse é o valor justo. Porque é uma coisa que acontece assim, quando a gente sai do Brasil pra esses países, normalmente a gente acha tudo muito barato. Porque as coisas lá são baratas mesmo, né? Tirando o Chile, que eu acho caro. Mas assim, as coisas acabam sendo baratas. As pessoas oferecem um preço pra gente, a gente acha barato e compra. Nem questiona. Mas pode ser mais barato ainda, né? Só sai pela metade ainda. Que alegria, hein? Isso sim é uma alegria na vida. Isso sim é uma viagem econômica. Fala um pouquinho do Trem da Morte, Kleber. Como é que é viajar assim? O Trem da Morte foi justamente minha primeira viagem. Eu planejei de Trem da Morte porque é a entrada clássica, né? Na Bolívia, né? E porque era mais barata também. Tá. A Trem da Morte são 12 horas, se eu não me engano, de viagem, de trem. O trem não tem nada de assustador, como o nome sugere. Mas, assim, é desconfortável, tem muito mosquito durante a viagem inteira e há roubos mesmo, sabe? Quando eu fui dormir lá, eu escutei uma pessoa gritando que tinham roubado as coisas dela, uma mulher gritando em espanhol que tinham roubado as coisas dela. E aí eu dormi com a minha mochila amarrada em mim, sabe? E aí tem umas coisas engraçadas também. Tem um menino lá vendendo um suco lá de limão, e eu tomei o suco lá. E depois eu vi outro vagão quebrando o gelo no chão do trem. Meu Deus. Ai, nossa. O nome Trem da Morte é porque você morre de infecção com o que você consome. Então, né? Infecção intestinal, né? Trem da Morte é homenagem ao banheiro do trem, né?
Eu nem lembro se tem banheiro lá, viu? Nossa, nem tem banheiro. Deve ter um buraquinho no chão, né? Vai espalhando no trilho. Mas assim, isso é a viagem mais mochileira que tiver, assim, mais pra economizar mesmo. E a gente tava fazendo isso nessa época porque realmente não tinha grana. Mas o melhor ônibus que você procurar por lá ainda não vai ser uma coisa muito legal, sabe? Mesmo você dizer, ó, eu quero um ônibus turístico, não vai ser uma coisa num padrão tão bom, né? Kleber, você tinha falado pra mim da história do salar, dessa questão do conforto, na verdade do desconforto. Eu acho que você podia dar uma pincelada, falar sobre aquela história que você me disse que era bem barato, você pagou $80 por todas as refeições e tal, mas que não dormiu no hotel de sal, dormiu numa choupana lá e tal, umas coisas assim. O deserto de sal, quando a gente chegou lá mais uma vez pra economizar, eu encontrei esses brasileiros, a gente conseguiu deixar por $80 a passagem, o pacote, que o pacote incluía guia num carro 4x4, 2 noites de alojamento, não pode dizer hotel nem nada, de 2 noites de alojamento e todas as refeições, café da manhã, almoço e jantar. Tudo isso por $80 por 3 dias e 2 noites de viagem por um dos lugares mais bonitos do mundo. Realmente é muito barato. Agora, não existe conforto. E quais dicas você dá pra quem tá planejando um mochilão? Independente de qualquer lugar que ele for, ele tem um bom guia. E eu digo assim, ainda da velha guarda, um guia impresso. Eu acho legal ter um guia impresso. E se a pessoa tá realmente precisando de grana e tá querendo viajar sem ter um roteiro fixo, tal dia eu tenho que estar em tal lugar porque eu marquei um hotel nesse lugar. Aconteça o que acontecer, eu tenho que estar em tal lugar. Se a pessoa não quiser ter esse tipo de preocupação, então eu aconselho a não marcar hotel. Sem ter essa coisa de, eu tenho que chegar tal dia em tal lugar porque eu marquei o hotel lá. Eu tenho que chegar tal dia em tal lugar porque eu marquei um avião de não sei aonde pra não sei aonde. Eu acho que quem quiser fazer assim, economizando grana e tendo mais autonomia durante a viagem pra poder mudar de roteiro a hora que quiser, aí eu acho que é assim mesmo. Ir com a cara e a coragem, fazer um planejamento de quanto vai gastar, conversar muito pela internet e pegar os guias. E se jogar, né? E se jogar e pronto, e vendo o que dá. Eu nunca tive problema. Fugindo do óbvio. Kleber, a gente tem uma sessão aqui no Terra Estrangeira que se chama Fugindo do Óbvio, que é onde a gente dá uma dica pro ouvinte, uma dica de uma coisa diferente, né, que foge do convencional ali. Então, assim, se tratando de mochilão, o que você poderia falar pro ouvinte, uma experiência própria, assim, que você fez, viu que deu certo, não era tão óbvia, né? Ninguém faz, Ninguém faz, mas que deu certo com você. Você tem alguma coisa, assim, uma dica dessa parecida? Eu acho que sim, porque eu não sei se não é tão óbvio assim, mas normalmente, todas as viagens que eu fiz, eu sempre fiz amigos que moravam no local que eu fui. Eu sempre procurei ir para locais onde as pessoas que moram no local, onde os nativos vão. E aí, na minha primeira viagem, já lá na Bolívia, em La Paz, por exemplo, eu conheci um professor no ônibus e fiz amizade com ele, e ele me levou pra um monte de lugar. Levou eu e meu amigo, a gente fez amizade mesmo, assim, na hora, e a gente acabou conhecendo um monte de lugar. Lugar onde os nativos vão, não são os locais turísticos só. Aconteceu a mesma coisa na Argentina também, em Ushuaia, na Terra do Fogo. É um local extremamente turístico, e mesmo sendo um local turístico, a gente ainda conseguiu fazer amizade com um local lá, que também deu muita dica a gente, que levou a gente nos lugares. Então, assim, eu não sei, às vezes eu falo com as pessoas e eu não vejo que coisas desse tipo tenham acontecido com elas. É muito difícil, mas é interessante, como sempre acontece quando eu tô viajando. Eu acabo conhecendo gente local. Que legal. E a gente acaba conhecendo coisas que de outra forma eu não conheceria, porque são coisas muito deles. Bares, locais que eles vão. Pronto, todo mundo vai pra Chacaltaya, na Bolívia. Eu fui pra uma outra montanha, que é uma montanha que não se vai muito, mas que é muito bonita, mas eu fui pra lá porque o professor me levou. Em Ushuaia também, fui conhecer um local, uma espécie de mirante que não é turístico, mas que me levaram. Esse tipo de coisa, de contato com as pessoas que vivem lá, eu acho que é o fugir do óbvio, fugir dessa história de vamos conhecer todos os pontos turísticos, né? Vamos procurar conhecer as pessoas que moram aqui, vamos procurar saber da história de vida deles. É engraçado, todo mundo na Bolívia tem um parente que veio pro Brasil, ou um conhecido. E a gente só sabe disso conversando com as pessoas. Já é um princípio de conversa, né? Mas acho que a tua dica é ótima, né? Nada melhor pra fugir do óbvio do que fazer amizade com alguém que mora lá e vai te levar pra todos os lugares que não são óbvios pros turistas. Verdade. Ou seja, pra você ser mochileiro, você tem que ser sociável. Júlio. Oi. A gente tá ferrado. Tá difícil. Vocês Não falem dois. isso. Vocês são sociáveis. Né? Vocês dois não têm menor pinta de mochileiro. Não, não.
Nem pinta, nem peso, nem... Nem mala, né? Sua mala é com rodinha. Não, eu não tenho pinta nem peso de mochileiro, viu? Eu sou gordinho e não pareço mochileiro, não. Mas é porque acontece essas coisas. É assim, é você tá aberto, não tem medo. Inglês escondido. Kleber, a gente tem uma seção que chama Inglês Escondido, que normalmente a gente traz uma expressão em inglês que não tem aquele sentido direto, né? Ela tem como se fosse uma casca de banana. E aí eu queria que você me dissesse algum tipo de perrengue que você tenha passado, alguma saia justa, por causa do espanhol escondido aí ao longo das suas viagens pela América Latina. O espanhol parece muito com o português, mas tem umas palavras que é aquele trivial, né? Um rato, que é um momento, não é muito usado, mas assim, às vezes eles usam. Esquisito, que é uma coisa boa, mas assim, pra gente esquisito é esquisito, né? E mesmo que a gente já saiba, ainda continua estranho. Continua esquisito. Você disser assim que uma comida é esquisita aqui, você leva uma porrada, né? E se você lá disser que é uma comida esquisita, eles vão achar assim, legal. Agora vão achar estranho porque não é uma palavra também muito utilizada, né? Mas vão achar estranho. Um rato já muito usado, que é um momento. Eu passei por uma situação também lá na primeira vez que eu viajei, porque eu não sabia espanhol, eu fiquei preso no quarto do hotel porque a fechadura não abria e eu tava gritando lá, pedindo pra alguém me dar uma faca, porque com a faca eu podia abrir por fora, mas eu não sabia como falava faca. E algumas coisas, tipo, na Argentina, por exemplo, seu na Bolívia é suyo, se lê assim, suyo, mas na Argentina é sujo, então o som é sujo. Então quando eu cheguei no albergue lá, que eu já tava amicíssimo do dono do albergue também, aí ele disse, tem um amigo sujo aqui. Dá um banho nele, você não falou não? Bota ele no chuveiro. Mas só banho frio. E também, outra coisa que aconteceu engraçada, eu fui pedir um suco de pinha e veio um suco de abacaxi. É verdade, porque pinha lá é abacaxi. Você deveria ter pedido um suco de fruta del conde. Fruta del conde? Nem sei se chama assim, é assim mesmo lá. Não, eu tô tirando. Você acabou de inventar, É o portunhol. Costumes diferentes. Nós temos também uma outra seção que é a costumes diferentes. E agora vamos trazer esses costumes diferentes pro dia a dia do mochileiro, né? Você já viu algum mochileiro fazendo uma coisa muito estranha, assim? Eu já vi mochileiro dormindo em praça, sabe? Eu já vi mochileiro em praça, em lugar frio e tal, assim. Aí eu não acho legal, mas assim, eu achei estranho. Não acho que a pessoa vai estar se divertindo ali. É um risco pra vida dele também. Porque, assim, as pessoas têm a ideia de que mochileiro é porque não tem grana, porque mochileiro tá muito liso. Hoje em dia eu viajo numa situação um pouco melhor, mas assim, eu não descarto minha mochila. Agora também eu acho, não é uma coisa esquisita, mas assim, mochileiro normalmente ele faz mais amizade mesmo. Mochileiro normalmente tenta conversar mais com as pessoas. Eu acho que o mochileiro ele tenta mais interagir do que aquele turista que vai pro hotel, sabe? Eu acho que essa é a maior diferença do mochileiro também. Ele é mais aberto para as outras coisas, para fugir do óbvio, para conhecer gente. Ele é mais aberto para conhecer lugares que não estão no roteiro turístico. Quando eu tava saindo da Bolívia para ir pro Peru, aí eu conheci um peruano que tava vindo do Brasil. E aí a gente fez amizade com ele. E ele indicou pra gente uns hotéis baratos, não sei o que. A gente acabou dividindo um quarto de hotel com eles, porque a gente sentiu confiança com eles e tal. Era ele, um senhor e o filho dele. E ele saiu mostrando pra gente tudo ali. Ele era daquela área ali de Cusco, nasceu ali, e saiu mostrando tudo pra gente. A gente conheceu um monte de coisa que a gente não sabia, e de forma muito mais barata, porque a gente foi pegando os meios de transporte que as pessoas que moram lá utilizam. Da primeira vez que eu fui pra lá, né? Uhum. Agora, quando ele levou a gente pra feira de Pisar, que é uma feira famosa que tem lá e tal, aí ele dizia que trazia produtos do Brasil pra vender aqui. Enfim, até aí tudo bem. E aí a gente foi com ele pra Pisar. Quando a gente chegou lá em Pisar, ele começou a vender fósseis. Meu Deus! Na feira de Pisar. Olha! Ele vendia fósseis brasileiros, fósseis que ele pegava aqui no Brasil. Ele traficava fósseis, a gente não sabia. E a gente ali com um traficante de fósseis, sem saber. Peruano que vivia na Bolívia. Tem muitas coisas pra tirar de lá. Eu pensei exatamente nessa música. Ele trazia do Brasil, no caso. E você nem sabia o que era. Mercadoria. E você lá na maior confiança. E ele vendia os fósseis na feira de Pisar,
fósseis de peixe, de coisas desse tipo. Porque na Bolívia vendem muitos fósseis falsos, mas esses fósseis, segundo ele, eram fósseis brasileiros, verdadeiros, enfim. E aí vendia ali, a gente ficou sabendo naquele momento. E depois que ele vendia esses fósseis na Feira de Pisar, o pessoal da Feira de Pisar vendia os fósseis para os turistas como sendo fósseis encontrados no Peru. Meu Deus! Os brasileiros compravam. Os brasileiros compravam. O maior gato por lebre da história da humanidade. Nossa. Entre os fósseis também tinha algum artesanato brasileiro também. Coisa de couro brasileiro ou argentina, que ele levava e era vendido lá em Pisar como sendo tipicamente peruano. Gente, tipicamente peruano. Olha só. Aí essas viagens que a gente... Pronto, é isso que você conhece nas pessoas que acaba conseguindo descobrir. Agora é um risco, né? Eu tava junto de um cara que tava traficando, tava roubando... Estás escuchando Teja Estrangeira. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é isso mesmo. O cara tem que meter a cara mesmo. Se ele tiver com vontade de conhecer algum lugar, ele começa por aí. Procura saber se ele tá sem grana, né? Já que o foco da história é esse. Tá sem grana, ele procura ver um lugar que agrada a ele. Ou alguns lugares. Vê qual é o mais barato que ele pode ir no momento. Vai na internet e fala com as pessoas. Procura os guias que tem disponíveis na livraria ou na internet. Baixa o aplicativo e pesquisa o máximo que puder. Vai fazendo as continhas. Procura saber os preços. Depois que ele fizer todas as contas, ele acrescenta uma grana a mais, uma porcentagem a mais, pra não ter nenhuma surpresa desagradável, e vai com essa grana pra lá. E aí é muito difícil que alguma coisa dê errado. Ah, legal. Bate-papo foi ótimo. Foi sim. Gostei muito. Não sei se hoje em dia, né, mãe de família, né, se eu estaria numa aventura assim, de mochila nas costas. Mas, assim, eu nunca digo nunca, né? É uma coisa que eu sempre quis ir e nunca fiz. Eu também, agora que eu tô um ancião praticamente, também não sei se eu teria mais essa disposição. Mas é uma coisa que eu sempre quis ir, assim, molecada que estiver ouvindo, vocês estão na idade, precisam ir agora, aproveitem, né? Porque depois que vocês ficarem mais velhos, não, depois a gente vai, depois vê e tal. Então aproveita agora, a hora é essa, né? A hora é agora. Não, eu já acho outra coisa. Eu acho que esse lance de ter idade pra mochilar, eu acho que não existe não, porque eu acho que é uma coisa muito da gente mesmo, porque quando você viaja por aqui pela América do Sul, a gente vê muita gente idosa mesmo, mochilando. Normalmente é a gente que vem da Europa. Aqui na América do Sul a gente tem essa coisa, não tô muito velho pra isso, não. Mas se você parar pra pensar um pouquinho, você anda por aí, você vê muita gente idosa, gente velha mesmo, casal idoso. Eu já vi casal de avós com neto. Olha e aí, mochilando mesmo, carregando mochila e tal. Ou seja, a idade tá na cabeça mesmo, né? A idade tá na cabeça. Se você tem saúde aí, dá pra ir, tem essa vontade, eu acho que rola, porque na Europa isso acontece muito ainda. O pessoal curte viajar, independente da idade, assim, de viajar de mochila. O pessoal faz muito isso. Mas tem um complicador aí que eu acho que é a coisa do estereótipo, né, também, né? Até porque, assim, quando você pega o albergue, ele chama albergue da juventude, né? Ah, mas isso é uma linha, né? Não tem albergue da terceira idade, tem? Não, mas ó, eu também acho que é um pouco do preconceito da gente, da nossa cabeça. O albergue da juventude, que tem os descontos pra quem tem a carteirinha, mas quem não tem a carteirinha e quem tá com o mais velho pode se hospedar lá também. Agora não vai ter o desconto. E albergue da juventude não tem em todo lugar, na verdade, né? Assim, na verdade é mais fácil arrumar albergue comum do que albergue da juventude. Os albergues da juventude que eu tava vendo por aí tava carinho que só. Então eu preferi ir pra outros. Olha aí, tá vendo? Os jovens estão gastando mais. Aí assim, eu acho que não tem esse lance de idade não. Se eu tiver saúde, eu vou mochilar ainda um bocado por aí. Agora, claro, que a gente vai mudando um pouco as coisas, vai mudando o tipo de hotel que fica, vai mudando o albergue, vai mudando o tipo de coisa, sabe? Porque eu encontrei albergue também, muita gente com mais idade, fiz umas amigas colombianas de seus 50 e não sei quantos anos, lá no albergue. Eu acho que isso tá mudando até, porque eu acho que de 2005 pra cá, eu acho que eu tenho encontrado muito mais gente com idade, sabe? Não sei se é porque eu também tô ficando velho, então eu começo a fazer amizade também com as pessoas mais velhas, mas enfim. Os mochileiros também estão ficando velhos, né? Eu tenho encontrado, e assim, eu não me sinto nem um pouco velho pra isso. E hoje em dia eu tô com 37 anos, mas eu não me sinto não. Eu acho que nem com 50, nem com 60, nem com 70. Enquanto eu puder andar, eu não vou estar me sentindo velho não, pelo contrário. Quero o pessoal novinho lá dizendo, ó, velho ali, o coroa ali, ó. Eu acho mais que é o estado de espírito, então, da pessoa, né? Acho que mais por aí, o que a né? gente falou, tá na cabeça, né? É verdade. Então retiro o que eu disse. Eu vi várias pessoas também fazendo um mochilão e com uma idade mais avançada. E a minha viagem foi praticamente um mochilão, né, de 28 dias.
E eu confesso que, apesar de não ter ido com aquelas mochilonas de costas, eu fui com mala de rodinha. Foi o único item que eu não comprei do mochilão. Mas foi nessa vibe de albergue, de gastar menos e de dormir no ônibus. E eu adorei. E eu só fico pensando na próxima. Pra onde eu vou? Qual vai ser meu próximo mochilão? E eu espero fazer muitos ainda. E bem acompanhado, né? Se você tiver com boas companhias, é melhor ainda. Pois é. Me convenceram, mudei de ideia. Em breve irei para um mochilão. Ótimo, bom. Mas super obrigada pelas dicas, Kleber. Foram ótimas mesmo. E boa sorte nos seus próximos mochilões. Já tem algum próximo planejado aí? Algum em vista? Eu penso muito em fazer o leste europeu. Mas isso não é uma coisa pra... Enfim, eu tenho que ver um monte de questões, inclusive de grana mesmo, sabe? E aí eu penso em fazer uns países do leste europeu, de conhecer umas coisas por lá que eu ainda não defini quais, como, quando... Mas assim, eu sei que antes disso eu vou passar na Alemanha, e na Alemanha eu vou sair seguindo Áustria e blá blá blá, e enfim. Mas não sei exatamente como vai ser não, mas é o que eu tô planejando. Legal, e aí depois você volta aqui no Terra Estrangeira pra contar como foi a sua viagem pelo leste europeu. Só uma coisa, cuidado com o Hostel, né? Vocês assistiram aquele filme de terror lá, Hostel, então lá no leste europeu você toma cuidado. Pra quem assistiu entendeu a minha referência terrorífica. Esse eu não assisti ainda. Eu gostei da abrasileiração da palavra que o Dimitri usou, né? Hostel. Parece que ele nasceu em Recife. Ué, você que é o inglês aí, diga aí como é que é o certo. Não. Chama o robozinho. Robozinho, ensina pro Dimitri como é que fala essa palavra aí, por favor. Hi, Dimitri. Hi, everyone. The proper pronunciation is hostel. Now, excuse me. I am in a hurry. Bye. Eu não vi muita diferença, tá? Mas pra mim continua sendo hostel. Dimitri, acho que entre hostel e hostel tem uma diferença aí. Hostel. É uma coisa falar pastel e pastel. Olha aí, boa. Foi boa, Fá. Valeu, pelo menos o robozinho participou. Valeu aí, robozinho. Obrigada. Legal, valeu, Kleber, gostamos muito. Obrigada, Kleber. Um beijo, valeu. Valeu então, brigadão. E aí, pronto, quando eu voltar do leste europeu... Volta aí. Volta aí, sim, que isso vai ser muito interessante, hein? Queremos saber detalhes. Abração. Obrigadão, Valeu, beijo. Valeu aí, brigadão, galera. Tchau.